Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui pelo nosso Prozebem TV, esse momento de conexão em que a gente se reúne para estudar as lições do Cristo também e para apaziguar o nosso espírito, para recobrar as nossas energias, para enfrentar as questões do dia a dia, trazendo as lições de Jesus para essas situações. Vamos então começar esse Evangelho no Lar fazendo a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos para nossa melhor concentração, colocando na nossa tela mental a figura amiga do nosso mestre amado Jesus, nosso irmão maior, nosso exemplo, nosso guia. Amigo Jesus, a Ti dedicamos esses momentos de reflexão, Senhor, e te pedimos a Tua luz para que ilumine a nossa compreensão das lições que vamos receber aqui, para que amplifique a nossa compreensão e principalmente para que nos inspire a levar para a prática todos os ensinamentos que vamos receber, através do aprendizado mais profundo do Teu Evangelho, Jesus. Pretendemos chegar a Ti, puros e mansos de coração. Fica conosco, fortalece a nossa vontade, hoje e sempre, que assim seja. Meus amigos, hoje eu escolhi do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 11, que fala de esquecimento do passado. É uma questão que a gente pensa bastante na doutrina, né? Pois, então, um dos comentários de Kardec, porque vocês sabem que no Evangelho sempre tem uma citação do Novo Testamento, depois os comentários de Kardec e depois os comentários dos Espíritos, né? E esse é de Kardec, onde ele vai falar do esquecimento do passado. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Muita gente fala assim, mas eu não me lembro, como é que eu vou saber, né? O que eu tenho que fazer, quais são os meus débitos, mas Kardec está falando que é em vão a gente falar que isso é um obstáculo. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Então, às vezes, é uma utilidade que a gente pode não compreender porque nós não conseguimos alcançar toda a sabedoria divina, mas a gente já tem na prática várias situações em que dá para ver que é melhor esquecer, gente, já vou falar disso. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente ou então exaltar o nosso orgulho e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre arbítrio. A gente seria influenciado por essas lembranças do passado. Já pensou? Às vezes a gente faz uma coisa errada, sei lá, alguns dias atrás e a gente já se sente incomodado com essa lembrança. Já pensou as bobagens que nós já fizemos no passado? É melhor esquecer, né? De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais, né? Você olhar para uma pessoa e saber que ou ela te fez alguma coisa, ou você fez alguma coisa para ela, tudo isso dificultaria a nossa trajetória aqui nessa encarnação atual. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu, então essas pessoas estão próximas e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Às vezes essas simpatias e antipatias, elas até aparecem naturalmente, mas a gente, como não lembra, procura suprimir isso aí e continuar a vida, né? Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente, a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar, justamente essas lembranças. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal.
e suas más tendências atuais indicam o que lhes resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam mais sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência. Muitas vezes a gente assumiu o compromisso e fala assim, mas eu não lembro os compromissos que eu assumi. Mas eles estão aqui, ó, na nossa consciência. É só a gente parar, meditar e ouvir a voz da nossa consciência que a gente vai ter uma intuição dos compromissos, do que é mais correto a gente fazer para nos ajudar a crescer. As boas resoluções que tomou são as vozes da consciência, que adverte do bem e do mal e lhe dá força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento, ele só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Muitas vezes isso acontece no nosso sono, gente. Tem vários relatos sobre isso. A gente pode se lembrar, por exemplo, do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, quando os espíritos estavam em desdobramento pelo sono, todas as lembranças voltavam, né? E aí, no dia seguinte, ele tinha já aquela intuição de como agir, né? Então, ele fala que esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito relembra, trata-se, portanto, de uma interrupção momentânea, né? Como a que temos na própria vida terrena durante o sono e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Então, em desdobramento pelo sono, a gente até se lembra, até um certo ponto, né, que o nosso grau de evolução nos permitir, a gente se lembra do passado, da mesma forma que, estando encarnados hoje, a gente se lembra do que fez ontem. É similar. Só que muitas vezes a gente não se lembra dos sonhos, né? Por quê? Ou porque não seria útil para a nossa encarnação, ou até porque o volume daquelas memórias, ou a gravidade, a intensidade daquelas memórias não estão de acordo com a capacidade do nosso cérebro físico. Então, até para não prejudicar o nosso dia a dia, a gente não lembra totalmente dos nossos sonhos, como também não lembra totalmente das encarnações passadas. E ele continua, da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência dos seus atos anteriores. É justamente isso que a gente acabou de falar aqui. Então, ele sabe porque sofre, que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhe aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. E aqui vale a pena, gente, a gente dizer que nem sempre, durante a emancipação da nossa alma, né? Ou seja, nem sempre quando a gente sai do nosso corpo por desdobramento durante o sono, nós vamos lembrar todos os detalhes do nosso passado. A gente vai lembrar de acordo com a utilidade e também o nosso grau de lucidez quando a gente está em desdobramento pelo sono vai depender do nosso grau evolutivo. A gente vê essa descrição que muitas vezes a pessoa ela até sai do corpo para receber orientação, para receber auxílio até, muitas vezes, seja para o perispírito ou para o corpo físico, mas às vezes ela não tem um grau de lucidez durante esse momento. E aí ela vai ter uma lembrança de sonho que, às vezes, né, vai ser, assim, uma imagem, né, uma representação que não é exatamente o que aconteceu. E outras pessoas já estão mais lúcidas até por um melhor preparo espiritual delas, e aí elas vão lembrar em mais detalhes e mais próximos da realidade do que foi o sonho, ou não, né? Pode ser que isso não aconteça. Como a gente falou, depende da necessidade.
E quando a gente fala de lembranças do passado, eu lembro de uma história, vocês sabem que eu gosto de contar histórias, né? Eu lembro de uma história de uma moça chamada Angélica, que eu li num livro numa ocasião. Era uma menina dos seus 16 anos, tá? Ela estava cursando o último ano do ensino médio e ela teve um câncer. Ela teve um câncer de útero e ovário. E ela teve que, inclusive, se afastar do colégio para um tratamento daquela doença. E a família, muitas vezes, se perguntava, poxa, por que, né, a Angélica tão tranquila, uma menina tão boa, por que ela está sofrendo, né? Nessa idade, e ela teve que retirar todo o aparelho reprodutivo. A família deu toda a assistência no hospital, inclusive a Angélica, ela tentava animar as colegas de quarto dela, né? Ela conhece, inclusive, uma moça que estava internada também com câncer e que tinha filhos, e a Angélica, num determinado momento, ela faz uma prece e fala assim, Senhor, olhe, preserve a vida da minha amiga, mas eu posso até ir no lugar dela, mas não deixe que ela vá, porque ela vai ser mais útil que eu, porque ela tem filhos. Então, isso para demonstrar que a Angélica era uma menina boa, mas ela passa por todo esse processo, né, de retirada do útero, depois quimioterapia, perde os cabelos, aquele grande sofrimento. E nisso, ela tinha um namorado, aí, sabe, né, 16 anos. O que acontece? A namorada está no hospital, ele se envolve com outra, e aí a Angélica percebe, ela fica sabendo, né, que alguém viu o namorado com outra pessoa, ela chega e ela interrompe o namoro, porque ela fala, não é justo ficar aprendendo. Então, era uma menina de bom coração. Eles se mudam, depois que ela termina o tratamento, até para mudar um pouco de ambiente, eles se mudam, a família se muda para uma outra cidade, e nessa outra cidade, gente, em que eles se mudam, ela conhece um rapaz. Ela conhece um rapaz que trabalhava naquela cidade, né? Ele trabalhava numa imobiliária e quando foi alugar a casa, ela já conheceu ele. E ele, instantaneamente, ele se vê atraído por Angélica. E ela não queria, não. Ela fala, poxa, não é justo. Aquele outro namorado, já assim, né? Liberei ele do fardo de ter que namorar uma pessoa doente. Agora, não é justo eu aceitar esse outro. E, além do mais, né? Ela fala, poxa, ela fala para ele, olha, eu tive câncer, eu tive que tirar o útero, os ovários e tudo. E aí ele fica, mas eu só tô querendo namorar você, não tô querendo ter filho, não. Não tô te pedindo em casamento, é só para namorar. E aí ela fica, né? Vou, não vou, vou, não vou, mas ela decide que sim, porque ela também gostava do rapaz, né? Gente, abrindo um parênteses, né? Já no plano espiritual, o espírito protetor de Angélica, ele vai contar a história dela e daquele atual namorado dela, o Fábio, que ela conhece na nova cidade, ele vai contar a história dos dois. Eram dois espíritos que haviam reencarnado juntos várias vezes e se atraído várias vezes. Então, eram espíritos afins. Mas, por várias encarnações, eles haviam cometido muitos erros, muitas traições, muitos crimes. Eles se amavam, mas também acho que eles não amavam mais ninguém, porque faziam muito mal às outras pessoas. E na encarnação anterior, eles haviam se comprometido a não ficarem juntos, não se unirem até para poder estar em contato com outras pessoas e se curar daquele egoísmo, né? Que um amava o outro, mas fazia mal para as outras pessoas. Muito bem. Ela, naquela encarnação anterior, né, em que havia se comprometido a ficar longe de Fábio, ela se casa com um homem mais velho, é um casamento que ela não queria, a família que força, mas enfim. Ela se casou com esse homem mais velho, uma pessoa muito correta, e ela teve 2 filhos, e estava ali levando a vida dela, né? Por outro lado, Fábio, ele também estava casado e tinha filhos. Só que o destino faz que um determinado dia eles se encontrem. Eles se encontram e aí foi instantâneo. Eles se apaixonam. Os dois eram casados. Aquele era o momento deles resistirem, mas eles não resistem e se tornam amantes.
E aí, o que acontece? Eles se encontravam sempre num local que era um casarão abandonado, tipo um celeiro abandonado, do lado de um lago. E a Angélica, ela deixava os 2 filhinhos dela do lado de fora e falava assim, olha, fique longe do lago. Só que aí ia se encontrar com o amante, né? Um dia, ela sai, cadê os filhos? Eles tinham entrado na água e tinham se afogado. Pense no desespero dessa mulher de saber que ela era culpada da morte dos filhos. Voltou para casa para ver se os filhos estavam lá, não estavam, volta para o lago, procura. Fábio, que era o amante, já deu um pé, né? Porque aí ele se viu numa situação complicada. Era uma cidade pequena, todo mundo fica sabendo. O marido de Angélica estava viajando, chega de viagem e os filhos desaparecidos, e ele vai procurar e tal, e encontra as 2 crianças afogadas realmente, né? Ela arrasada. Aí os pais dela chegam e falam assim, olha, você para nós morreu. O marido chega e fala assim, eu não consigo nem te odiar, eu só quero que você suma da minha frente. E ela realmente acabada. Aí ela pensa em se matar e fala assim, eu não mereço nem morrer. E ela vai, então, aconselhada por uma vizinha, a vizinha fala, foge, foge porque a cidade está com muita raiva de você, e indica para ela que ela pedisse abrigo num convento. E ela consegue o abrigo nesse convento, né? Ela passa 3 anos ali numa tristeza profunda, profunda, de remorso mesmo do que aconteceu com os filhos dela por culpa dela. E aí, daquele convento, as freiras sugerem que ela vá para um outro, fala assim, olha, você tem 2 opções, a gente tem um convento distante que cuida de crianças e um outro que cuida de idosos. Ela fala, eu quero cuidar dos idosos, porque acho que ela não ia suportar, né, cuidar de criança. Aí ela vai, faz muitas amizades, ela era uma pessoa boa, né, mas sempre naquela tristeza do que tinha acontecido com ela, mas ela ajuda muita gente, ela auxilia os velhinhos, ela conquista simpatias realmente, aí ela desencarna. E quando ela desencarna, né, ela fica sabendo que o esposo, ele foi embora, se casou de novo, teve outros filhos, Fábio, a esposa dele acabou perdoando e ele criou os filhos dele também, né? E no plano espiritual ela se encontra com o Fábio. Ela se encontra e eles decidem, então, que voltariam. Eles voltariam a reencarnar. Só que ela, gente, o remorso dela, o sentimento dela era: eu não mereço ter filhos. O que eu fiz foi imperdoável, eu não mereço ter filhos, eu não mereço ser mãe. Então ela vem, e quando ela vem, aquele sentimento dela gera o câncer que provoca a retirada do útero. Agora, gente, imagine a menina Angélica, já reencarnada, que estava sofrendo aquele câncer, se ela se lembrasse que na encarnação anterior ela tinha sido responsável pela morte dos 2 filhos. Vocês já pensaram o sentimento de menos-valia que ela teria? Ela não conseguiria nem lutar com aquele câncer. Esquecendo o passado, ela teve forças para lutar, ela teve forças para vencer. Naquilo, ela se muda de cidade, conhece Fábio, eles se casam, era um casal assim muito generoso mesmo, né? Já havia tido conquistas morais. Ele se casa e ela fala assim, olha, você sabe que eu não posso ter filho, né? Aí ele fala assim, olha, o que você não sabe é que há um tempo atrás eu fiz uma promessa de que quando eu me casasse, eu adotaria uma criança. E aí ela fica super feliz, né? Fala, pronto, bora, vamos casar e vamos adotar. E eles entram na fila de adoção. E é uma coisa, gente, é um desencadear de eventos que acabam aparecendo 5 órfãos para eles criarem. E no final, eles são pais de 5 crianças, né? Acolhem 5 crianças. Tem vários detalhes nessa história, mas qual é a mensagem? O quanto foi importante eles não se lembrarem dos erros do passado para poder reconstruir a sua vida. Então, o esquecimento, como nos traz Kardec, é uma bênção divina, gente. É uma bênção que a gente recebe. Vamos agradecer
por a gente não se lembrar as nossas encrencas do passado e ter a oportunidade de estar próximo de novo das pessoas que possivelmente a gente ofendeu, possivelmente ofenderam a gente, mas que a gente possa criar novos laços de amor, de união, de bondade, de fraternidade, de felicidade. Como é bom, né, gente, essa oportunidade. Então, com isso, a gente encerra aqui o nosso Evangelho no Lar. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer nosso Pai de amor e bondade, o Senhor da vida, pela nossa vida, pela nossa existência e pelas múltiplas oportunidades que nós temos através da reencarnação e através da bênção do esquecimento. Senhor, muito obrigada. Apesar de não sermos merecedores, recebemos todos os dias uma chuva de bênçãos. Apesar de sermos ainda fracos na nossa vontade, recebemos todos os dias muitas oportunidades de crescimento. Por isso, Pai, nós te louvamos e por isso nós te agradecemos. E humildemente nós te endereçamos a nossa gratidão, dizendo: seja feita a vossa vontade, hoje e sempre. Que assim seja. Tchau, meus amigos. Até o nosso próximo Evangelho no Lar. Um beijo a todos.